Cuide. Quanto às características, nós também não podemos deixar de mencionar os gêneros dessas obras. Então nós temos como gênero o lírico e o satírico. Quando falamos do lírico, falamos sempre da emoção, do amor, o amor que era narrado e recitado. Lembra que a gente mencionou também o amor cortês? Então, tudo isso estava inserido ao gênero lírico. Enquanto o satírico, ele era de crítica social. A visão era da sociedade, criticar coisas de forma direta ou indireta. Enquanto o lírico, ele ficava mais fechado à nobreza, o satírico, toda e qualquer pessoa poderia estar e ser vítima. Então, qualquer pessoa poderia ser falada. Então, o satírico, ele envolvia muito críticas a nobres, a cavaleiros que falavam muito, mas que mentiam também demais, a coisas que não deram certo naquele período, que foram destacadas. Então, o satírico, ele envolvia isso. Enquanto o lírico envolvia aquele amor cortês, aquela paixão não concebida, o amor não atingido. E quando falamos também dos cancioneiros, das cantigas, nós temos que explicar o que eram essas cantigas. As cantigas, elas eram as palavras com musicalidade. Nessa primeira escola literária, as poesias elas não eram feitas para serem declamadas sem música. Havia uma fusão entre a palavra e a música. Essa separação só houve a partir do século XIV, em que as poesias começaram a ser escritas apenas para a leitura e para serem declamadas. Aí houve essa separação da música. Mas aqui era única e exclusivamente a palavra junto com a música. E quando eu falo em música, eu falo de instrumentos e muitas vezes a utilização da dança também. Então era utilizado saltério, viola, outros instrumentos musicais para que essas obras que eram compostas pelos trovadores, recitadas pelos jograis, pudessem ser passadas ao povo e também nas festas da nobreza. Então elas eram declamadas com a utilização de músicas, de instrumentos e danças. Então, para compreender um pouquinho mais dos gêneros entre o lírico e o satírico, nós vamos começar a entender cada um dos tipos de cantiga, para a gente entender essas características. Abordando primeiro as cantigas de amor, nós podemos ver como as características principais dela. O eu lírico é sempre masculino, então é sempre o homem que fala, o homem em posição de servo, que irá falar de sua amada, que é uma nobre. A sua senhor. Lembra que a gente falou do amor cortês, né? A gente já mencionou ele. Então é sempre aquela posição de eu sou inferior, ela está acima de mim, uma posição de sublimação. Então a minha senhor está acima de mim, ela faz parte da nobreza e eu não posso alcançá-la e não posso atingi-la. E o tema central vai ser a coita, ou seja, o meu prazer não pode ser alcançado, eu não posso alcançar aquela mulher que eu amo, ela é inatingível a mim. Aquela menção do amor platônico. Então aqui a gente vai ver um tipo de cantiga, um pedaço de uma obra de Dom Diniz, que é um dos grandes trovadores, um dos mais conhecidos. Então diz assim: em gran coita, senhor, que pior que morte, vivo per boa fé e polo vosso amor. Esta coita sofreu por vós, senhor, que eu. Então como é que nós podemos identificar que se trata de uma cantiga de amor? A utilização de senhor em vários trechos, sempre mencionando. Então esse senhor aqui, a qual esse eu lírico fala, é a mulher amada. A mulher que, lembre-se que na cantiga de amor, o erotismo ele era mais implícito. Ele não podia falar exatamente quem era aquela mulher. Ela era uma mulher casada, ele não podia se chegar a ela pelos princípios cristãos. Então aqui ele sempre se refere a ela em gran coito, ou seja, eu não posso te atingir. A minha amada, ela é inatingível a mim, eu não posso ficar com ela. Pior que a morte é. Então ele coloca isso como o amor dele é pior do que se ele morresse, porque ele não pode atingir aquela mulher que ele ama. Então a declamação dele é sempre num tom de sofrimento. Lembra que a gente mencionou, quando a gente estava falando das características, que o amor cortês, ele era ressaltado mais pelo sofrimento daquele servo que não podia ficar com a sua senhora, do que na verdade o amor que existia realmente entre eles. Isso ficava mais camuflado. O que dá destaque aqui, quando a gente vai analisar uma obra, uma cantiga, para entender se ela é uma cantiga de amor, é sempre entender isso. Como ele se refere a ela, que aqui nós vemos como Senhor, o tom de sofrimento dele, de mencionar a morte, que para mim não ter o seu amor é pior do que eu mesmo morrer, e também a forma que ela é colocada, a estrutura deste verso. Outro tipo de cantiga também inserida ao gênero lírico são as cantigas de amigo. Então as características das cantigas de amigo é o eu lírico aqui predominantemente feminino, só que vale ressaltar, o eu lírico é feminino,
Só que o trovador, quem escreve, é sempre um homem. Só que ele vai falar como se fosse a voz de uma mulher. E essa mulher, ela se lamenta pela falta do amado dela. Diferente do que a gente falou da cantiga de amor, lá era uma obra da nobreza. Então lá sempre tem essa relação entre senhor, senhora, a senhor dele e o servo. Só que aqui, quando a gente fala cantiga de amigo, é sempre em tom rural. Então é sempre muito folclórico, sempre vai citar temas da natureza. A sensualidade e o erotismo é latente, então enquanto era camuflado lá na cantiga de amor, era tudo mais implícito, até por respeito aos princípios cristãos, aqui não, aqui a sensualidade ela já é explícita, ela já é mais exposta, então a mulher, ela sempre vai falar o eu lírico feminino, ela sempre vai estar se lamentando ou com a sua mãe, ou com as suas amigas, ou desabafando com a própria natureza a falta do amigo. O amigo aqui, o sentido de amigo é namorado, é o amado dele, o amado dela. Então ela tá se lamentando ou porque aquele amado foi embora, ou porque ela sente saudades dele, ou porque ela está ansiosa à espera do encontro, de quando ela vai poder ver de novo o amigo, namorado, amado dela. E como característica, na hora de nós avaliarmos a cantiga, a gente pode citar o paralelismo e o refrão. Isso vai ajudar muito no momento do vestibular, a saber qual que é o tipo de cantiga que eu estou analisando. Então aqui nós temos um exemplo de cantiga de Marte Codax, que é um dos grandes jograis. Quantas sabedes amar, amigo, tredes comigo ao mar de Vigo, e banhar-nos-emos nas ondas. Quantas sabedes amar, amado, tredes comigo ao mar levado, e banhar-nos-emos nas ondas. Então tá, então vamos entender onde está presente esse paralelismo. Amigo, ele faz a sua rima com Vigo, enquanto amado faz sua rima com levado. Nós utilizamos a mesma estrutura nos dois versos, então vamos chamar aqui de verso A, verso B, e aqui verso A, verso B. Nós usamos a mesma estrutura nos dois versos, porém, o final ele irá rimar, só que não com a mesma utilização da mesma palavra. Então aqui, enquanto eu utilizo amigo, eu rimo com o verso B, Vigo, e aqui na segunda estrofe, amado, eu vou rimar com levado. Então, essa rima presente em verso A e verso B nas duas estrofes, nós iremos chamar de paralelismo. Enquanto aqui, nós iremos chamar de refrão. Por quê? Ele mantém exatamente a mesma ordem de palavras, a mesma estrutura. Então, banhar-nos-emos nas ondas, e na estrofe de baixo, banhar-nos-emos nas ondas, também se mantém. Então, quando a gente vai analisar uma cantiga de amigo, a gente vai perceber aqui, ó, que ela fala do mar, ela fala de se banhar, ou seja, aquele contato com a natureza. Ela está imaginando o encontro dela com o amigo, que deixa ela aqui explícito. Então ela está imaginando o encontro dela com aquele amado em um cenário da natureza, em que o mar está presente, a natureza está presente, ela está desabafando com alguém aquela falta, aquela ânsia que ela está sentindo daquele reencontro com o amado dela. E também podemos analisar e perceber que é uma cantiga de amigo e não de amor pela estrutura. Então o verso A e o verso B irão se rimar, que é o que nós chamamos de paralelismo, enquanto o terceiro verso ele irá ser exatamente igual nas duas estrofes. Recapitulando então agora a nossa aula sobre gênero lírico, não podemos esquecer a subdivisão entre cantigas de amor e cantigas de amigo, lembrando sempre as características que as diferenciam uma da outra. Então, enquanto nas cantigas de amor o eu lírico ele é masculino, nas cantigas de amigo é predominantemente feminino. Nas cantigas de amor nós temos o destaque do amor cortês e do erotismo implícito, enquanto nas cantigas de amigo o cenário é envolto à natureza e a mulher ela se lamenta, a mãe, as amigas, no cenário da natureza sobre a falta do amado dela. Estude